Bom dia a todos, bem-vindos ao Espaço Maestria. Estamos novamente numa nova live, como havíamos prometido nesse sábado. Estamos aguardando a presença também, o compartilhamento da Liz Baini, que vai participar ainda hoje nessa live. E a nossa ideia é continuarmos um pouco o tema da live pequena que fizemos ao longo dessa semana. É sobre a relação entre pais e filhos, mas pais e filhos da vida adulta, digamos assim. Nós tínhamos conversado alguma coisa ao longo da semana, também com a Liz, e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Isso é um tema enorme, que dá pano para muita manga, poderíamos falar muitas coisas sobre os pais que se relacionam com os filhos na vida adulta, e também os filhos que ao ingressarem na vida adulta têm que passarem por uma série de transformações. Algumas coisas, como eu dizia, nós já fizemos ao longo da semana, e hoje a ideia então é aprofundar um pouquinho mais, sem ter a pretensão de esgotar o tema, porque ele é muito complexo e longo, digamos assim. Quem tem filhos nessa etapa da vida sabe que não é fácil aceitar os filhos adultos, maduros, com a sua vida principal, com a sua vida independente, a participação, solicitar filhos, ou melhor, aceitar que os filhos cresçam e participem na vida adulta. Aí está a Liz conosco. Bom dia, Liz. Bom dia, tudo bom? bom dia a quem está nos assistindo. Então, eu dizia para as pessoas em casa que nós vamos dar continuidade à última live que falava de pais e filhos na vida adulta, e essa passagem toda aqui. E íamos aprofundar, porque é algo que nós já tínhamos introduzido o tema, mas é um tema que dá para muito, e muitas pessoas nos solicitaram que nós dessemos um pouquinho mais de continuidade. Durante uma meia hora e 40 minutos nós vamos conversar sobre isso, sem ter a pretensão de abordarmos tudo, porque envolve uma infinidade de coisas. Mas vamos batendo esse papo, falando sobre as coisas mais importantes que nos ocorrerem. Primeiro, eu queria me referir ao tema da passagem do tempo, ou seja, os pais têm em algum momento da vida que aceitarem, que são pais maduros e que já têm filhos que não são mais crianças, não são adolescentes e que já passaram por uma série de transformações e que estão aptos para ingressar na vida adulta. E isso gera uma série de necessidades, tanto nos pais quanto nos filhos, de passarem, de aceitarem coisas, se aceitarem mutuamente, uma infinidade de modificações. Eu vou dizer duas ou três coisas, depois eu vou pedir que tu participes, Liz, acrescentando outras tantas, ou discutindo essas que eu vou colocar. A aceitação do crescimento dos filhos também como uma coisa super importante, na medida em que eles... do ponto de vista dos pais, né? Eu estou focando, e depois, mais tarde, nós falamos brevemente ou introduzimos algumas coisas do ponto de vista dos filhos. O crescimento dos filhos, no sentido dos pais aceitarem que eles já não dependem mais, e que eles já não precisam tanto de nós, e que já têm vida própria e gostos próprios, e que isso implica numa certa discriminação, de que a vida deles não é igual à nossa, que por serem nossos filhos não necessariamente têm que serem nossos seguidores, e que até não devem ser nossos seguidores, tem que ter vida própria, buscar outras famílias para se relacionarem, outras profissões, outras modalidades, outro dinamismo de relação de casal e relação com a profissão, ganhar dinheiro, destino de dinheiro, ritmos de vida. Tem uma infinidade de coisas que dá para falar a partir daí. Eu gostaria que tu tecesse alguns comentários e depois eu vou participando e colocando outros itens para que a conversa fique interessante. Claro, sabe o que eu acho desde os pais e que é uma coisa que eu vejo frequentemente, tem tudo isso que o Zé Newton falou, mas que é motivo de muito conflito entre os pais com seus filhos adultos, é o sentimento de exclusão por parte dos pais. O sentimento de que, e a exclusão mesmo, de que os filhos têm vida própria, com seus parceiros ou parceiras, da qual eles não fazem mais parte. Às vezes até um sentimento de traição, de que os filhos
se aproveitaram, se valeram de uma série de coisas dos pais Exatamente. enquanto crianças e adolescentes e depois viram as costas, expressões que a gente usa, escuta, né? Exatamente. Então, às vezes eu escuto falar, tanto na parte de amizades, como dentro do consultório, eu quero ir na casa do fulaninho. E tu acredita que ele teve que pedir para fulaninha, perguntar para fulaninha se eu posso ir ou não? Não é isso. A fulaninha é a Foi perguntar esposa. se ele... Exatamente, a esposa, com quem está compartilhando a sua vida Ou nesse que momento. faça uma E não festa, é, uma janta e não convide os e pais, não por exemplo. convida. Exatamente. E não vai perguntar se pode ou não, vai perguntar o que vão fazer, se isso está incluído. Porque aquela pessoa agora, ele ou ela, compartilham com a casa, com a sua vida, essa outra pessoa. Então, nós temos que ter a sabedoria de entendermos que nós não fazemos mais parte da vida deles como antes. E que a vida deles vai seguir com essas outras pessoas, ou com seus parceiros ou parceiras, ou com amigos da sua idade. E nós temos que ter, vamos dizer, a postura que o Zé Nilton falou numa dessas últimas lives, de porto seguro, de sabermos que eles, quando precisarem, isso não é uma ofensa, esse é o nosso papel, eles vão nos buscar. Se alimentam para fazer a sua vida. Mas aí surgem os conflitos, porque os pais se ofendem, os filhos inconscientemente percebem, alguns verbalizam, então é conscientemente, e se criam ranços, onde isso vai refletir na relação de casal nova. E não é nosso papel desunirmos esse casal e querermos trazer esse filho ou filha para uma situação anterior, onde nós éramos os protagonistas. Então, Aí surge um pouco a confusão, digamos assim, confusão conflitiva, estou usando como expressão, como sinônimo de conflito, de que, de repente, a nora tirou o filho de casa, roubou o filho dos pais, que o filho está mais na outra família do que na família de cá, ou vice-versa. Sempre uma ideia paranoica de que o outro está roubando aquele filho que pertencia a essa família. A nora ou o genro, Sim. seja o outro estranho à família, e realmente tem hábitos diferentes, tem maneira de se relacionar diferente, e esse casal tem que se constituir, o novo casal tem que se constituir deste novo relacionamento. Então, às vezes eu vejo, desde os pais estou falando, por exemplo, que o fulaninho vai fazer alguma com o filho, com a nora ou a filha com o genro, e sempre tem algum defeito. Sempre eles têm que dizer, não, sei lá, eu comprei leite tal marca. Não, tens que comprar tal leite, esse é o melhor, esse é aquele, porque sempre tem que estar incluídos de alguma forma. Mas E ao mesmo aí tempo entra a dor tiram a psíquica. liberdade da discriminação. Não, e sempre se colocam como os melhores. O que eu faço é o melhor, o que eu Sim. compro é o melhor, da maneira que eu cozinho é o melhor, a loja que eu frequento é o melhor. Mas sabe o que eu acho? Que é o que o Zé Newton falava, tem uma dor psíquica, uma despedida e uma despedida para sempre, que é a da infância, da adolescência, desse tempo todo que compartilharam juntos. Na verdade, tudo parte de uma premissa equivocada, que é a ideia de que o crescimento leva à perda. Quando, na verdade, ninguém perde ninguém, muda a relação. Um filho da infância é diferente da Exatamente. adolescência, que é diferente da vida adulta, mas ninguém perde ninguém. Só muda o jeito de se relacionar. Exatamente. E nós temos que nos corrermos como pais para esse jovem casal, seja quem for, possa estabelecer o seu modo de viver
dentro dessa nova comunidade. Mas sabe que eu acho, tomando o início da live, tem a ver com a passagem do tempo, também tem a ver com essa relação de casal dos pais, porque agora os dois sozinhos têm que se olharem e se reinventarem, e tem que ver como é que foi todos esses longos anos de relacionamento, enquanto os filhos ocupavam um lugar muito grande na vida desse casal. E tem que ver, que se fala pouco, que nós, quando nossos filhos vivem as suas etapas, mobilizam dentro de nós as nossas etapas. Então, se eu tive pais que me autorizaram um pouco a discriminação, a exogamia, ao sair fora, poder ter um estilo de vida diferente fora, se são pais que sempre, vamos assim, tiveram na endogamia, só aquela família, só da família, os de fora tem que se agregarem à família, é muito difícil que eu tenha com meus filhos uma atitude diferente, porque esse é o modelo que está dentro. Ou seja, a submissão dos pais aos seus pais, que de alguma forma fica como modelo imposto aos filhos. Ninguém pode sair de perto de ninguém, ninguém pode romper com ninguém. Exatamente. Uns têm que estar sempre metidos e controlando a vida do... Ninguém é adulto, ninguém tem vontade própria, ninguém está discriminado de ninguém. E aí tu falasse na vida adulta, eu queria pegar um gancho aí, e que tem que ver com tudo isso. As pessoas não têm noção do que é adulto, o que é adolescente ou infantil. Todo mundo vive e toma como ponto de partida a cronologia dos anos. Se o indivíduo tem 40 anos, é adulto. Se tem 50 anos, é adulto. Mas muitas vezes o indivíduo tem 60, 70 anos e se comporta de forma infantil. Por exemplo, nas relações familiares, em especial entre pais e filhos. Então fica uma relação de dependência exageradamente grande que não permite que as pessoas tenham a liberdade para tomar decisões a partir das suas necessidades internas. Não, é que sabe que eu acho, eu digo sempre nos meus cursos e grupos de estudos, as pessoas confundem o corpo adulto, a idade cronológica, biológica, com a idade psíquica. Nós todos sabemos que, dependendo como foi o nosso período fetal, a nossa crise do nascimento, a nossa infância, isso permanece como tal dentro de nós. Nós crescemos o corpo físico, biologicamente amadurecemos, mas o nosso psiquismo fica tal qual. Por isso se diz que o inconsciente ele é atemporal. Então, por exemplo, vamos dizer que o pai ou a mãe, ou esses pais, tiveram situações de muito abandonos na sua infância, de muito pouco cuidado na sua infância. Quando os filhos saem de casa, não é o filho que está saindo para fazer sua vida, que eu tenho que modificar o meu vínculo com ele, entendê-lo desde a etapa adulta dele, autorizá-lo, ele ou ela, que seja um homem adulto, uma mulher adulta, que gerencie a sua casa e o seu parceiro ou parceira, como queiram. Eu vivo tal qual o abandono e o pouco cuidado dos meus pais. Então, o que eu vou viver é isso, o que eu vou fazer de tudo para não voltar a sentir a dor de uma criancinha pequena, onde era largada de mão em mão, onde não tinham cuidados afetivos básicos, sei lá, eu volto a viver isso por parte dos meus filhos. E às vezes, para tamponar isso, eu faço de tudo para que ninguém saia de perto de ninguém. Esse é um exemplo para as pessoas entenderem que na vida adulta, nós adultos, os adultos, vivem com seus parceiros, parceiras, filhos, colegas de trabalho, amigos, toda essa vivência de uma vida fetal, ancestral, fetal, infantil, tal qual.
Então, se é uma família desgarrada dos pais, com poucos sedimento afetivo, pouco cuidado afetivo por parte dos seus pais, enquanto esses pais criança, a saída dos filhos é terrível, é um sofrimento terrível, eles vivem com um descuido, um descaso dos filhos. Esse é um exemplo, por exemplo. Vamos dizer que eu tive uma mãe extremamente intrusiva na minha vida, que é uma patologia narcisista que não tolerava a discriminação. Eu vou ter a mesma conduta com meus filhos na etapa adulta, porque esse é o modelo que eu tenho dentro de mim. Às vezes nós conversamos com pessoas adultas que em questão de 5 minutos citam a palavra pai 10, 15 vezes. Ou seja, com uma referência muito clara de que a relação com o pai ainda segue sendo a coisa mais importante da vida. Não que não deva, mas eu me refiro a essa questão do indivíduo não ter autonomia, não ser uma autoridade para ele, para a família que ele está construindo. O pai segue sendo a mola mestre ou o pilar central da construção da vida, como era lá na infância e na adolescência. Com isso, o sujeito mostra que não fez essa passagem quando entra na vida adulta, se transformar ele na autoridade da própria vida e construir com a sua parceira ou com o seu parceiro a sua própria história, com erros e acertos, não importa. A referência segue sendo o pai, e eu estou dizendo pai, mas poderia ser a mãe, em outras circunstâncias, mas ele segue o tempo todo prestando contas internamente, ou seja, olhando muito mais para o pai do que para o mundo que ele está construindo. O sujeito, então, fica meio de costa para a vida e de frente para a família, da infância e da adolescência. Então, o sujeito não fez essa ruptura necessária para ir adiante. Ele segue, de alguma maneira, muito ligado, vinculado, assustado, não assumiu a sua potência, a sua capacidade, a sua criatividade, fica toda ela, de alguma maneira, atrofiada, em função de que isso vem do pai, não dele. Exatamente. Não, e é uma maneira de manter o pai sempre presente. Isso é que eu digo. Até por ansiedade persecutória. Até por temor e por perceber algumas dificuldades dos pais, vamos assim dizer, ele sempre tem que introduzir. O que muitas vezes causa no parceiro ou na parceira ressentimentos. Porque parece que ela nunca assume um lugar, ou ele nunca assume um lugar real na vida desse casal, um lugar importante na vida, porque ainda segue a relação com a família primária. E aqui eu não estou dizendo que tem que romper com a família primária. Aqui o que eu estou dizendo, nós temos que reacomodar o vínculo. E os pais têm que saber que isso tem que ser autorizado. Nós estamos precisou alguma coisa, fazemos. Tá mal, entramos. E esses filhos têm que saber que o porto seguro é os pais. E isso não tem idade. Sentir que os pais têm que ser esse porto seguro, onde eles podem ir e voltar, ter a vida deles, mas se complicarem, aquele aconchego, mínima coisa, vamos assim dizer, isso eles têm que saber. E tem outra mas coisa... Aí... Fala. Não, eu ia só complementar, eu queria colocar um outro valor de que para que isso aconteça é necessário que os pais tenham a consciência de que aquilo que eles fizeram ao longo de 20 ou 20 e poucos anos nas relações com seus filhos foi suficientemente grande e forte como para que eles possam ir daí adiante mais sozinhos do que conosco, de forma tranquila. Um pouco aquela frase que a gente escuta em várias ocasiões de que entreguei a Deus, ou seja... eu passo a acreditar que aquilo que nós fizemos foi bom e que a partir daí o sujeito vai ser capaz de se virar, vai sair na noite, vai ir e vir, vai se cuidar, vai trabalhar, vai cuidar do dinheiro, vai fazer escolhas amorosas que sejam suficientemente interessantes como para dar certo na vida e tudo mais. Então o indivíduo fica um pouco na retranca, um pouquinho atrás, como realmente um porto seguro, que se houver necessidade, os filhos se recolhem, vêm, se abastecem, trocam ideias, se apoiam, como acontece em algumas separações, por exemplo, onde os filhos provisoriamente voltam para casa e têm o amparo da família e logo depois seguem adiante, digamos assim,
ou com a mesma pessoa, ou com outra, reconstrói a sua vida. Então, os pais ficam como um porto seguro. Mas na maioria das vezes, ou muitas vezes, a gente vemos que os pais são muito inseguros com relação ao que foram capazes de criar na cabeça dos filhos. Então, ficou a ideia de que eles têm que seguirem de cão de guarda ou de mão com os filhos, mesmo que eles tenham 40, 50 anos de idade. E aí aponta para uma coisa, uma dúvida do casal, de que não foram suficientemente interessantes como para construir uma cabeça interessante. Estou usando cabeça aqui porque nós estamos falando para o leigo, né? Uma cabeça interessante para que eles deem certo na vida. Claro, é isso, mas eu acho muito mais complexo, porque mobiliza nesses pais todas as situações de abandono e de trânsito de uma Desprendimento situação dos próprios pais deles. pais. Então, se complica muitas coisas aqui, eu acho, eu vejo isso também. A falta de segurança no que deu, mas mobiliza muita coisa das etapas de transição. E nos pais, que o Zé Nilton falou no início, tem uma etapa de transição que é a proximidade do fim. Esses pais se aproximam ao fim, ok? Teremos mais 20, 30 anos pela frente, a gente nunca sabe, mais 5, mais um, mas é a proximidade do fim, não tem uma outra etapa na vida desses pais, a outra etapa é a morte. Então, isso angustia muito também. E também angustia nos filhos, ao ver os pais envelhecerem. Sim. E a ideia é que tem que se tornarem crianças ou Para ocuparem os dependentes pais. para ocupar os pais, para esses pais não serem. Então, aqui nós temos todos os ingredientes para as coisas não serem tão fáceis, para essa receita não ser tão fácil, porque a próxima etapa é a morte. Sim. Desses pais. Porque antes e tudo que isso significa para uns e para outros. Claro, porque, por exemplo, nós temos a etapa fetal, que a próxima etapa é a infância, a primeira infância, os primeiros anos de vida, depois temos a etapa de entrada no colégio, depois temos a etapa da adolescência, a etapa de conclusão de profissional, a etapa de fazer patrimônio, casamento. Então, sempre temos etapas altamente construtivas, casamento, filhos adolescentes. Quando chega a etapa dos filhos adultos e de sermos avós, a próxima etapa é a morte. E aí o sentimento de culpa de muitos filhos de mostrarem isso para os pais, com o seu próprio crescimento. E por sentimento de culpa recuam, se atrasam, não tomam posse, não fazem essa entrada na vida adulta, ainda que jovem, porque ficam acusados internamente de que eles estão matando os pais. Coincide um pouco com a aposentadoria de alguns pais, o que está sempre associado com o tema da morte, né? Parar para morrer, viver os últimos anos para depois morrer. Um pouco a aposentadoria, sobretudo na nossa cultura, está associada com isso. Em outros países, não, né? Mas nós latinos aqui temos um pouco essa ideia de que a aposentadoria e o crescimento dos filhos nos coloca já no antepé ou na antessala da morte. Isso nos filhos tem um impacto muito forte, evidentemente. Claro, tem, mas aí está nos pais também, claro, volto a dizer, cada pai vai viver essa etapa, cada um dos pais, de acordo com como viveu toda a vida. Às vezes tem pessoas que realmente não puderam ter uma infância mais prazerosa, se lê uma adolescência, por N mil situações, dói essa passagem do tempo. Mas, por outro lado, é um casal, seja pais que estão juntos ou separados, que não se dão conta que eles não têm mais tantas responsabilidades, que eles estão mais livres de uma série de coisas, que eles podem recriarem, se reinventarem desde dessa nova idade, que podem se dar mais prazeres que deveres, porque estão com os filhos autônomos, falando que as coisas corram e sejam em condições relativamente normais. Eu não estou falando de exceções, de situações outras,
Estou falando quando as coisas correm relativamente bem. E, e que ter os filhos numa outra etapa é pesado também, porque também nós vemos casais, ou pessoas, não precisa ser casais, que infantilizam os seus filhos e que é penoso, porque ao mesmo tempo eles já não têm a mesma vontade, o mesmo pique, os filhos adultos são filhos estranhos a nós, Sim. porque são Em muitos pessoas aspectos. estranhas a nós, Sim. e tem que Sim. ser assim. Então isso também gera conflito, que os pais também desconhecem esse estranho, e gera sentimento de culpa nos pais também, saber que também para eles é um alívio quando os filhos têm a sua vida, que eles estão mais livres para outra coisa. Isso se fala muito pouco. E eu vejo no consultório tanto pais homens como pais e mães se sentindo culpados, por exemplo, quando passa uma temporada com os filhos, noras, netos, e quando voltam para a rotina do casal é um alívio. Sim. Porque já aquilo é estranho a eles. Já não Até é porque o os filho filhos, de antes. E até porque os aí, filhos também intervêm na vida dos pais se sentindo com muito mais direito do que deveriam ter, já nessa altura da vida. nós deveríamos falar várias lives também sobre os filhos que acham que os pais são maduros, não tão demenciados, e acham que tem que tomar as rédeas da vida dos pais, entender? Isso também já é as complicações por parte dos filhos. Eu sempre, agora no Covid, durante a pandemia, o ano passado, eu vi isso em situações de maltratos disfarçados de cuidado, disfarçado, que uma coisa arrepiante. Nós mesmos, eu e o Zé Nilton, falamos muito na rádio, quando eu tinha a oportunidade de ir, das situações de maltrato com as pessoas de idade, do isolamento afetivo, da autoridade, não vai sair, quando a pessoa não está demenciada, está saudável, tem direito a escolher o que quer fazer com a sua vida ou não, mas isso já é a situação dos filhos. Mas também o que se fala pouco é do sentimento de culpa desses pais adultos de verem, vamos assim dizer, que estão mais livres, mais libertos para fazer da sua vida o que tem vontade, com menos responsabilidades, com menos compromissos. E aí também outro ingrediente para a coisa se complicar. E aí não se complica com os filhos. Eu vejo quando aparece esse sentimento de culpa se complicarem no casal. Porque esse casal não consegue estar bem agora na idade madura porque estão culpados que os filhos não fazem mais parte da vida deles. Sim. Então, o casal não consegue olhar um para o outro por sentimento de culpa com os seus filhos. Sim. Que são os filhos, vamos assim dizer, mas quem está na área sabe que também os filhos muitas vezes representam dentro de nós os nossos pais. Mas não importa. Claro. Nós tínhamos uma professora, a Marta, que ela dizia nos seminários na Associação Psicanalítica Argentina, ela dizia assim, é terrível a vida, porque a gente sai da submissão dos pais para entrar na submissão aos filhos. Mesmo pequenos, que a gente tem que ter algum cuidadinho nisso, né? E é verdade. Então, esse sentimento de culpa muitas vezes não deixa esse casal maduro se voltar a se unir desde um outro lugar, porque aí aparece que eles estão excluindo os filhos. Que então, eles estão dando benécias, seja elas quais forem, e os filhos estão de fora disso. Então, tem duas coisas que eu gostaria de pegar gancho nessa associação. Uma delas é o tema da consciência. O ser humano todo funciona muito mais no piloto automático do que tendo consciência das coisas que vão se processando dentro dele. Não é por acaso que temos o destino que temos enquanto seres humanos, que nem sempre é o melhor.
Mas especificamente na relação entre marido e mulher e pais e filhos, especialmente nessa passagem dos filhos para a vida adulta, há uma grande falta de consciência. As pessoas não param, não pensam em voz alta, não se apoiam mutuamente, não elaboram as coisas da melhor maneira possível com a aceitação desses itens todos que nós fomos colocando, e simplesmente atuam no piloto automático, ou seja, se sentem a autoridade de algo que não sabem com profundidade, não se assessoram, não se ajudam, não escutam, e vão estabelecendo metas e regras e criando teorias, algumas delas completamente descabeladas, e colocam em prática com muita facilidade, porque são pessoas que têm uma certa autoridade dentro do ambiente familiar e submetem todos os outros a essas regras. O qual significa dizer que, de repente, uma pessoa com pensamentos distorcidos passa a ser um guia, digamos assim, uma referência familiar, obrigando as pessoas, de alguma forma, até às vezes com ataques de fúrias e angústia, descontroles emocionais e tudo mais, a se submeterem e cumprirem com aquelas expectativas. Esse é um aspecto. E o outro aspecto que está diretamente relacionado com isso é a dificuldade, então, do casal perceber que, na medida que os filhos vão crescendo, vão surgindo vazios na relação do casal, que desesperadamente, desde o ponto da conflitiva, alguns pais, em especial a figura paterna, força para que os filhos, sejam eles na idade que for, não deixem aquele vazio, porque vai mostrar uma patologia, uma conflitiva do casal, que é a dificuldade de estarem juntos, de refazerem a vida, se reinventarem e assim por diante, buscarem seus amigos, viajarem, passearem, convidarem amigos e serem convidados, terem um hobby ou reorganizarem a profissão, até porque muitas vezes isso coincide com o tema da aposentadoria e o vazio é infinitamente maior. Então nós temos muitos vazios que vão surgindo, sobretudo nessa idade, que são terríveis, porque o indivíduo não consegue ter a consciência de que esses vazios são normais, fazem parte da vida, tem que ver com o desenlace da vida e que devem ser equacionados de forma adequada. Ao não serem equacionados, surgem esses transtornos todos de uns obrigando os outros a se submeterem para que a pessoa não sinta tudo isso que nós estamos falando. Claro, sabe que que veio um barulho aqui de fora. E isso é muito importante, e eu ia tomar uma palavra que Angel Garma, para o pessoal saber quem é. Angel Garma era um psicanalista espanhol, radicado na Argentina, em Buenos Aires, foi quem fundou a psicanálise na América Latina, e ele dizia que quem proíbe os filhos de saírem de casa não é a mãe, é o pai. O pai é Sim. que retém, o pai autoriza ou não autoriza, filho ou filha, né? Os filhos a saírem de casa. Mas a figura proibidora é a paterna, não é a Sim. materna. Tá bem. Não, e eu ia dizer outra coisa que tem a ver, que a outra analista, Arminda Berasturi, que é essa analista argentina de crianças, foi quem fundou a psicanálise infantil na América Latina, seja no Brasil, no Uruguai em Buenos Aires, que ela dizia que muitas vezes nós carregamos a etapa anterior não pelo luto, mas pelo medo do que vem pela frente, né? Então, muitas vezes, os pais maduros carregam ou recarregam, vamos assim dizer, essa infância dos filhos, adolescência, e até romantiza, que às vezes de romântico tem pouco, vamos assim dizer, mas em realidade é esse temor do que está por vir. E aí entra a relação de casal, proximidade da morte, N mil outras situações individuais de cada um. Nós ficamos esse tempo todo falando, já estamos aí há meia hora nessa live, falando só sobre os pais. Eu gostaria muito de falar sobre o tema dos filhos, mas eu acho que nós deveríamos deixar os filhos especificamente para falar da aceitação do crescimento, a questão de como lidam com o envelhecimento dos pais, a questão dos pais serem portos seguros, elaborar os lutos, etc, etc. Eu sugiro que a gente deixe isso para uma próxima live, para o sábado que vem, porque senão nós vamos falar apressado, correndo, e a live vai ficar muito longa, e é um tema que está diretamente relacionado com isso. Então, quem está em casa pode
assistir ou voltar a assistir novamente essa live que fala especificamente dos pais e dos filhos na vida adulta, que não está tudo, evidentemente, é só um pensar em voz alta, rapidinho, mas que de alguma forma nos leva a termos consciência de quão difícil é o crescimento dos filhos e o desprendimento, essa mutação, essa metamorfose que nós temos que fazer nas relações, tanto com os filhos quanto conosco, em especial na relação de casal. Então nós vamos deixar para a semana que vem para falarmos agora só dos filhos, os filhos adultos, como eles resolvem ou não resolvem esse desprendimento, essa passagem toda, para que não fique aqui uma live tão longa. Para as pessoas nos entenderem em casa, nós estamos num outro espaço, nós estamos em Uruguaiana, no consultório da doutora Márcia Arendi, que nos cedeu carinhosamente, e nós vamos fazer com ela também, eu já falei um pouquinho com ela sobre esse tema, uma live onde nós vamos incluí-la. A Márcia trabalha com pacientes gravíssimos, pacientes autistas, a pacientes com ATDAH, e com severos graus de comprometimento mental e neurológico, e também as pessoas, os pais dessas crianças, como lidar com essas crianças, de que forma poder organizar isso. Então nós vamos fazer uma terceira live, ou em algum momento, a partir da próxima live, para tratarmos esse tema tão complexo que é esse mundo das crianças com alterações importantes. E a dinâmica da família com essas crianças, de que maneira isso vai se fazendo. Mas nós vamos fazer isso num outro momento. Já temos a convidada, já está engatilhada, e ela vai fazer aqui de Uruguaiana, estando nós em algum outro lugar, ou em Pelotas, ou em algum outro lugar. Como é sábado, nós nos damos o direito de nos movimentarmos, e vamos fazendo essa live que é breve, onde a gente tiver um bom sinal de internet. Liz, nós vamos te agradecendo por aqui. Ficamos ao longo da semana, de repente, a gente faz uma live menor também sobre esses outros temas. Eu gostaria de fazer algumas lives sobre temas de técnica, por exemplo, dando dicas de técnica psicanalítica, coisas bem rapidinho, 1, 2, 3 minutinhos, e coisas que vão surgindo, curiosidades da técnica, que é um tema que me interessa muito. Eu tenho um curso sobre isso que já está em andamento, para que os alunos também possam, de alguma forma, se engajar nesse projeto e, de repente, até colocarmos outras pessoas para falar disso e tudo mais. Então, nós vamos agradecendo a tua presença, o teu esforço e as pessoas que estão em casa. E na semana que vem, então, nós voltamos a nos conectarmos. Certo? Um abraço para o pessoal de casa e até a próxima. Tchau, tchau.